o ser humano sempre teve esse desejo de superação, de autossuperação, e que acaba alimentando muitas vezes também o desejo de brincar de Deus, entre aspas, né? Eu não diria que é brincar de aspas. Eu não diria que é entre aspas, não. E depois eu vou explicar por quê, mas eu não diria que é entre aspas, não. Eu diria que é bem literalmente brincar de Deus. Assim, eu vou explorar esse insight depois, mas pode falar. É meio que uma motivação. O ser humano é uma espécie muito criativa que desenvolveu uma série de ferramentas que foram úteis para sua sobrevivência, para dominar, né, o seu espaço físico e geográfico. E não para. Essa criatividade, eu acho que é um dos elementos que definem o que é ser humano, né? Por que a gente é humano e não é um chimpanzé? Por que a gente é humano e não é uma máquina? Para falar de transhumanismo também, a gente tem que pensar também um pouco no humanismo, no que define o ser humano e, inevitavelmente, no que significaria transcender o humano, né? Para falar de transhumanismo. E esse desejo pelo progresso, digamos assim, né? E eu falei brincar de Deus, entre aspas, você falou que tiraria as aspas. Acho que acaba alimentando uma coisa que é muito humana também, que a gente percebe até na clínica, atendendo pacientes, ou, assim, se interessando por psicologia humana em todo o contexto, que é o desejo de controlar as coisas, né? O desejo de controle, assim. E que acaba também trazendo a sua contrapartida, que é a ilusão de controle. E por que Só para concluir o meu raciocínio, assim, por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes vem uma ideia de que o progresso é inerentemente bom, é algo linear que caminha rumo a uma evolução, mas não é bem assim, né? Todo progresso traz também contrapartidas e traz também consequências imprevistas das descobertas, e o ser humano ele é uma espécie muito inteligente e muito hábil em resolver problemas, mas o ser humano não é tão sábio. Então, muitas vezes, com essa inteligência, ele é capaz de construir muitas coisas que trouxeram todo esse conforto que a gente desfruta hoje, mas também que tem um potencial destrutivo muito significativo, né? Então, esse desejo de controle, esse desejo de brincar de Deus, esse desejo de, digamos assim, superar o determinismo biológico, traz também alguns elementos aí que eu acho que a gente vai analisar hoje, e a gente vai analisar hoje, mas são assuntos que já vêm sendo discutidos aí há muito tempo, até nas obras de ficção científica mesmo, né? Por exemplo, a Mary Shelley com Frankenstein, né? O que pode acontecer a partir da criação de algo que não foi previsto e que se vira contra o próprio criador, né? Enfim. Mas fala aí, por que você acha que não precisa de aspas? Então, eu vou, antes de responder isso daí, eu vou aproveitar uma das coisas que você falou para começar mencionando, antes até da gente falar sobre como isso se manifesta na ficção científica, e olha que tem muita coisa na ficção científica para falar sobre isso, como por exemplo a famosa série Black Mirror, né, da Netflix, que é um material infinito para a gente explorar esse tema. Mas assim, é bom a gente entender como que o transhumanista enxerga a natureza humana, né? É bem o que você falou. Se a gente está chamando de transhumanista, então é porque você tem um limite humano para que eles estão tentando transcender. Qual é esse limite humano? Como eles veem a natureza humana? O transhumanista, ele vai entender que faz parte da natureza humana explorar os próprios limites através da manipulação do ambiente. Então vamos pensar bem lá atrás, antes da existência de qualquer tipo de tecnologia atual. Sei lá, há 100 mil anos atrás, na aurora do Homo sapiens, quando os primeiros Homo sapiens caminhavam sobre a Terra, o que os Homo sapiens... Aliás, antes mesmo, né? Porque se você pega os chimpanzés, eles também fazem isso. Vários primatas têm a capacidade destacada de produzir ferramentas. O orangotango produz ferramenta, chimpanzé produz ferramenta, com o Homo sapiens não é diferente. Só que a gente faz isso num nível de complexidade escalar, assim, exponencialmente maior, muito maior. O ser humano pisou na Lua, manda satélite. Exato. Mas se a gente pensar lá atrás, bom, tudo isso começou com o ser humano sendo capaz de
talhar de uma maneira muito mais complexa pedra, madeira, criar machado de mão, né, que era uma pedra que tinha um formato de gota, que você pegava e segurava ela, a parte laminada ficava para fora, assim, e aí você usava para bater. Enfim, seres humanos, eles têm... A nossa espécie, né, tem uma capacidade de manipular a realidade e criar ferramenta que é surreal. Os transhumanistas, eles já veem nisso a raiz do transhumanismo. Por quê? Os seres humanos, eles usam essas ferramentas para transcender os próprios limites. Então a gente consegue se tornar mais mortífero ao se defender, ao atacar outro ser humano, ao abater um animal que a gente vai comer depois. A gente consegue cortar a carne de maneira que os nossos dentes não cortam. A gente consegue usar o fogo, né? Eu estou me referindo aqui só a tecnologias bem ancestrais. Então a gente consegue usar o fogo para cozinhar alimento. A gente aumenta o nível nutricional do alimento por causa do cozimento. E por aí vai. A gente pinta a caverna. Hoje em dia a gente pinta quadro, a gente faz arte digital, sei lá. Então você vê que os seres humanos, eles fazem muita coisa que não está presente na natureza em si mesma. A gente vai produzindo culturalmente. Então os seres humanos, eles transcendem o próprio limite. E de certa forma, a nossa capacidade de manipular o ambiente, ela faz com que a gente tenha uma diferença em relação aos outros animais, que os outros animais, eles meio que estão mais submetidos às pressões do ambiente sobre eles. Os seres humanos não. Os seres humanos criam a própria pressão que o ambiente vai gerar sobre eles. Então, por exemplo, a gente cria uma coisa chamada agricultura. O que é agricultura? Se você for pensar mais, mais descritivamente, é você cercar uma grande área, cultivar os animais que você precisa para se alimentar, plantar as plantas que você precisa para alimentar esses animais e também para se alimentar. Não, aliás, eu estou falando de agricultura, mas eu estou incluindo a pecuária, né? Então, a pecuária é a agricultura. A gente está domesticando um monte de espécies e fazendo de um enorme território a nossa imagem e semelhança. Esse território, esse ambiente que a gente está criando, ele volta como pressão seletiva sobre o nosso próprio comportamento e sobre a nossa própria estrutura biológica. Tanto que a gente tem, ao longo da evolução, o enfraquecimento dos dentes, o enfraquecimento do corpo, a bipedia, uma série de características, porque o ser humano começou a manipular muito o ambiente e se proteger ou se proteger, ou usar a tecnologia para fazer um monte de coisa que as outras espécies fazem muito naturalmente. Então o ser humano, ele tem como característica esse tipo de modificação da própria natureza. Essa curiosidade também, né? De estar sempre... Isso. A curiosidade é um pré-requisito também para essa manipulação do ambiente, essa criatividade de mudar as coisas, de produzir ferramentas para aumentar a nossa capacidade de sobreviver. E para produzir arte também, né? Sem excluir isso da história. Tem um autor, ele não é um transhumanista, eu não sei se ele é um transhumanista, mas a tese dele cai muito bem no transhumanismo. É um filósofo das ciências cognitivas, que é chamado Andy Clark. Ele tem um livro chamado Natural Born Cyborgs, que em português seria alguma coisa do tipo nascidos como ciborgues. Naturalmente ciborgues, algo assim. E aí a tese dele é que os seres humanos são naturalmente ciborgues, porque a nossa cognição, nossa capacidade de pensar, ela nunca é pura. Ela está o tempo todo acoplada a adereços, a ferramentas do ambiente. Então, por exemplo, quando você escreve, você usa um lápis, uma caneta para escrever. Você não está usando a caneta para expressar um pensamento. A caneta, ela passa a constituir o seu pensamento. Então a gente pensa de maneira mais complexa, primeiro porque a gente consegue escrever, segundo que a gente domina um artefato cultural que a gente quase nunca pensa como um artefato cultural, que é a própria linguagem. Então a linguagem é uma espécie de artefato concreto do ambiente que a gente utiliza para pensar melhor, e ele constitui o nosso pensamento. Então o Andy Clark, ele vai dizer que desde esse início lá atrás da evolução humana, os seres humanos já eram caracterizados por uma espécie de transcendência da sua própria natureza. Porque a gente nunca é uma criatura só mental. A nossa mente sempre está conectada de maneira... como é que se fala? De maneira que não dá para pensar as duas coisas sem estarem acopladas. Nossa mente sempre está conectada ao ambiente. O transhumanismo, ele vai pegar esse insight e vai falar assim, se desde o início a gente não pode excluir essa capacidade de superação dos próprios limites e de interligação com o ambiente, então qual é a diferença da gente, por exemplo,
Em vez da gente estar usando a linguagem, ou um lápis, ou um papel para pensar melhor, por que a gente não pode usar um chip para aumentar nossa capacidade cognitiva? É a mesma coisa. Então, o transhumanismo, de acordo com essa visão, ele seria uma decorrência lógica e inevitável e natural da própria natureza humana. Então, para eles, não tem grande coisa no transhumanismo para eles. É só a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, desde que a gente é humano. Eu lembrei agora também de uma outra coisa. Eu não lembro se é o Marx que fala isso, mas tem vários autores marxistas hoje que usam essa nomenclatura. Eles dizem que um termo mais adequado para designar a nossa espécie não seria Homo sapiens, seria Homo faber, que é faber do homem que fabrica coisas, né? O ser que fabrica coisas. É nesse contexto que a gente está discutindo, eu acho muito adequado, né? Seria muito coerente. Total. Eu até tinha pensado nisso quando você estava falando das ferramentas. Justamente no Homo Faber. E pensei agora no Homo Deus, que é o nome que o Yuval deu para aquele livro, né? Que eu falei brincar de Deus, e ele usa esse termo, que não deixa de ter a ver também com isso, né? Com o brincar de Deus. Mas por que você falou que não colocaria as aspas? Por causa disso tudo que você está falando? Não, eu não colocaria as aspas porque eu acho que eu posso dar uns 2 ou 3 motivos. O primeiro deles é que o sonho dos transhumanistas é o sonho dos seres humanos que, ao longo da nossa história, sempre foi manifestado através da mitologia e da religião. Exato. Então, se você pensar em várias histórias mitológicas... Da literatura, né? Isso, a literatura é uma expressão secular de ânsias, angústias e várias coisas que eram expressadas em narrativas mitológicas antigamente, né? Então também a literatura... O imaginário coletivo como um todo. Então você pega uma série de personagens de mitos e religiões, o transhumanismo ele é capaz de, concretamente, através da tecnologia, criar esses personagens. Sim. Por exemplo, superinteligência, superforça, imortalidade... super-heróis... Isso. O transhumanismo ele é uma possibilidade real de realizar tudo isso, pelo menos na cabeça de quem propõe o transhumanismo. Se é uma possibilidade tecnológica real, aí é outra história. A gente está discutindo o que eles pensam, né, que é possível. O outro motivo que eu daria é que... E aí eu poderia citar os próprios transhumanistas. Por exemplo, esse cara que eu falei no início, o Ray Kurzweil, outros caras que trabalham em grandes empresas, na OpenAI, no Google... Tem vários, se você vê entrevistas deles, você vê eles falando explicitamente que o objetivo deles é, de fato, criar uma... Aí eu estou falando só dos caras do transhumanismo que pensam sobre inteligência artificial. Eles falam explicitamente nas entrevistas que o objetivo deles é criar Deus. Eles falam isso, não sou eu que estou falando, entendeu? Não sou eu que estou falando, não. Eles falam isso nas entrevistas. Tem uma entrevista, eu não lembro de quem é essa entrevista, que o entrevistador, ele pergunta pro sujeito assim: você acha que Deus existe? No meio da entrevista, né, o cara pergunta isso. Aí o entrevistado, que é um transhumanista, responde assim: ainda não. Ele está fazendo referência ao fato de que a inteligência artificial vai se tornar Deus. Então, qual é a ânsia dos transhumanistas? A humanidade passou toda a sua história rezando, pedindo que uma entidade abstrata que ninguém nunca viu e a gente não sabe se existe, resolvesse os nossos problemas e curasse as nossas angústias mais profundas. Esses caras veem na tecnologia uma possibilidade de criar realmente essa divindade que vai resolver todos esses problemas. Eu acho isso muito curioso, assim, eu acho isso espetacular. É espetacular, assim, mano... É o tipo de coisa que você imaginaria um vilão de revista em quadrinho, talvez, pensando. Não um cara na vida real, mas esses caras estão aí falando isso, mano. Sim. É muito curioso isso, é muito bizarro. É bizarro e é fenomenal ao mesmo tempo, porque você vê até onde a perspectiva deles vai, né?